Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade à minha alma. Abençoa-me, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vamos a mais um trecho do Livro do Céu, volume 10, da serva de Deus Luísa Picarreta, do dia 24 de dezembro de 1910. Almas irresolutas não servem para nada. Tendo feito a comunhão, orei ao bom Jesus por um padre que quisesse saber se o Senhor o chamava para o estado religioso. E o bom Jesus me disse. Então, Luísa ora ao Senhor por um padre que queria saber se a vocação dele, se ele tinha um chamado religioso. E aí Jesus responde para ela: minha filha, eu o chamo. Então ele disse para ela que ele tinha chamado aquele sacerdote e ele está sempre indeciso. Almas que não são resolutas são inúteis. O contrário, quando alguém é determinado, é resoluto. Todas as dificuldades que ele supera, dissolve-as. Vendo-o tão resoluto, enfraquece e não tem coragem de se opor. Desapegue-se de tudo e de todos, e então a minha graça inundará ainda mais e sentirá a força necessária para realizar meu chamado. Então, aqui, Jesus deixa claro que a alma irresoluta é aquela alma que não é determinada, nós, Vamos colocar essa palavra para nós, Aqui ela está falando do sacerdote, Para os sacerdotes, Mas vamos colocar para nós, em comunidade, Aquela alma irresoluta é aquela alma que é indecisa, que Deus tem um chamado para ela, um chamado para viver em comunidade. Eu lutei muito, a minha vontade humana foi muito resistente a essa questão de viver em comunidade. Mas graças a Deus aprendi, a mortificar essa minha resistência e hoje é uma bênção para mim viver em comunidade. Mas eu era essa alma irresoluta, Essa alma que ouve o chamado, Mas que é indecisa. Eu tinha um chamado para viver em comunidade, na comunidade online, mas eu era indecisa, Era imatura. Já a alma resoluta é aquela alma que é determinada. É aquela alma que luta ali com unhas e dentes, para alcançar algo, É tipo os escaladores. Quando os escaladores eles querem escalar a montanha, eles não ficam olhando para o tamanho da montanha, Eles simplesmente escalam. E aí ele fala: minha filha, eu o chamo, Então ele diz isso para mim também: minha filha, eu a chamo. Mas ela estava sempre indecisa, ela nunca queria, não queria se comprometer, Almas que não são resolutas são inúteis, Almas que não são determinadas são inúteis. O contrário, quando alguém é determinado, resoluto, todas as dificuldades que ele supera, dissolve-se, Então, todas as dificuldades que a gente tem é dissolvida,
é dissolvida, essas dificuldades que nós temos é dissolvida. Hoje, a dificuldade que eu tinha para viver em comunidade foi dissolvida, né? Vendo-o tão resoluto, enfraquecem e não têm coragem de se opor, né? Então, quando o meu desejo ele foi muito maior do que a minha resistência, então, pronto, não se opôs, não teve a oposição da minha vontade com a vontade de Jesus para mim, né? Que era viver em comunidade. E aí ele fala, desapegue-se de tudo e de todos. Então tem um segredo para que a alma seja resoluta. É o desapego de tudo e de todos. E então a minha graça inundará ainda mais e sentirá a força necessária para realizar meu chamado. Então, quando um sacerdote ou uma pessoa consagrada, ou um religioso, ou uma religiosa, ou a gente que vive em comunidade, na missão Fiat Volutas Tuat, nós não temos que ter apego às pessoas da comunidade, nós temos que amá-las em Cristo Jesus, vendo Jesus, sabendo que elas são Jesus ali na comunidade, mas não temos que nos apegar. Por quê? Porque o apego vai nos atrapalhar, né? Vai impedir que a graça de Deus se funda em nós, né? Então ele fala, desapegue-se de tudo, né? E de todos. E a minha graça, né? Inundará ainda mais e sentirá a força necessária para realizar meu chamado. Então, de onde vem essa força necessária? Do desapego. Se muitas vezes nós estamos caminhando em comunidade, mas nós não conseguimos crescer, ser determinado, é porque nós ainda estamos apegados e a graça de Deus, ela não entra plenamente, né? Ela é como se a gente usasse um guarda-chuva, né? Ela vai entrando de pinguinho. Agora, quando a gente trabalha no desapego, né? Quando a gente é uma alma resoluta, né? Que é uma alma determinada, então há esse aumento da graça de Deus em nós e nós produzimos grandes frutos, né? Esse trecho é muito bom, é um trecho claríssimo, não há dúvida, né? Não é interpretação de ninguém. O texto ele está muito claro, né? A pessoa que quiser ler, que quiser conhecer, pode pegar lá o trecho no aplicativo, no blog, né? E tirar as dúvidas. Mas aqui esse trecho é bem claro. Ele fala claramente para não deixar dúvida. Minha filha, eu o chamo, né? Ele chama o sacerdote, a pessoa consagrada, todo batizado, né? E aí ele fala, e ele está sempre indeciso. Almas que não são resolutas são inúteis, ou seja, almas que não são determinadas, né? A determinação ela é necessária para tudo, principalmente para uma vocação religiosa, sacerdotal, né? Muitos seminaristas vão, né, faz seminário, mas não conseguem ser essa alma resoluta, né? Essa alma que é determinada, que sabe onde chegar. Amém? Fiat volutas tuat, né? Então, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou. Amém.